Boa tarde. Hoje nós estamos aqui reunidos, domingo, dia 11 de dezembro de 2022, na nossa 21ª reunião virtual de estudos da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas. Nós estamos vendo a terceira parte do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é Futuro, Desenvolvimento e Iniciação do Ser Humano. O capítulo hoje é o capítulo 18, que é a Constituição da Terra e Erupções Vulcânicas. A minha parte é o número da besta, a parte 3, que é o encerramento deste capítulo. Agora iniciaremos os nossos estudos criando um ambiente espiritualizado por meio da oração Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. A nossa apresentação hoje nós vamos abordar alguns itens como a constituição de um vulcão. Quais são as atividades do vulcão, como que ele é formado. Outro item, como o materialismo está relacionado com as erupções vulcânicas. Veremos também que os grandes expoentes do esoterismo, eles apareceram na Idade Média. O outro ponto é que são as descobertas da ciência oculta que foram relegadas pela ciência material. Nessa apresentação, nós vamos observar que Max Heinemann dedicou um capítulo inteiro à descrição das diferentes camadas da Terra, tanto quanto é permitido e é possível informar sem alcançar a devida iniciação. Portanto, neste capítulo, já vimos a constituição da Terra e erupções vulcânicas numa introdução do ponto de vista científico, que qualquer pessoa bem treinada pode ler a história da Terra através dos restos dos fósseis de plantas e animais pré-históricos. Porém, para aqueles que veem com os olhos do espírito, há um registro mais profundo que lhe é acessível através da memória da natureza. Ele pode observar e ter um relato fiel de tudo o que aconteceu nas últimas eras, tanto na flora como na fauna. A nossa Terra, ela é formada por 9 estratos e um núcleo central, que é o 10º, no total são 10. Tais atos, eles são revelados ao iniciado gradualmente, um extrato em cada iniciação, de modo que, ao final das 9 iniciações, domina todas as camadas, mas ainda ele não tem como acessar os segredos do núcleo central. Ante a visão do clarividente voluntário treinado, do iniciado nos vários graus de mistérios, a Terra, ela apresenta-se composta de camadas, à semelhança de uma cebola, como a gente já mostrou aqui, onde cada camada ou extrato vai cobrindo a outra. Em termos antigos, esses 9 passos são chamados mistérios menores. Conhecer os diversos estratos da Terra e não conhecer o seu emprego e significado na vida em sua finalidade no cosmos são tão inúteis quanto apenas conhecer as posições dos ossos, músculos e nervos e não compreender as funções que desempenham na economia do corpo. Acompanhar aqui os estratos da Terra para relembrar de cada um deles. Os estratos, eles são representados como se tivessem igual espessura.
mas em realidade uns são muito mais delgados do que os outros. Começando pelo mais externo, aparecem da seguinte maneira. O primeiro é o extrato mineral, é a crosta pétrea da Terra, parte dura, com que lida a geologia no tanto que lhe tem sido possível penetrá-la. Esse extrato corresponde à região química do mundo físico. O segundo extrato, que é o extrato fluídico, a matéria desse extrato é mais fluídica que a da crosta exterior, mas não é líquida e sim parecida a uma pasta espessa. Tem a propriedade da expansão e é sumamente explosiva. A maior parte do material de um vulcão em erupção é tomada da substância do segundo extrato. Esse extrato corresponde à região etérica do mundo físico. O próximo extrato é o extrato vaporoso. No primeiro e no segundo estratos, não há realmente vida consciente. Já nesse extrato, existe uma corrente de vida que flui e pulsa continuamente, como no mundo do desejo que rodeia e interpenetra a nossa Terra. Quarto extrato, que é o extrato aquoso. Nesse extrato estão as possibilidades germinais de tudo quanto existe na superfície da Terra. Aqui estão as forças arquetípicas que se ocultam através dos espíritos do grupo, como também as forças arquetípicas dos minerais, porque esta é a expressão física direta da região do pensamento concreto. O extrato germinal é o nosso quinto extrato, onde os cientistas materialistas têm sido frustrados em seus esforços para descobrir a origem da vida. Como surgiram coisas viventes de matéria antes morta. Neste quinto extrato existe a fonte primordial da vida, da qual brotou o impulso que construiu todas as formas da Terra. Esse quinto extrato germinal, ele corresponde à região do pensamento abstrato. O nosso sexto extrato, o extrato ígneo, por estranho que pareça, esse extrato possui sensações. O prazer, a dor, a simpatia e a antipatia produzem aqui seu efeito sobre a Terra. Geralmente se supõe que a Terra, em nenhuma circunstância, pode ter qualquer sensação. Contudo, quando o cientista ocultista observa colher o grão maduro, cortar as flores, ou no outono, ou colher as frutas das árvores, sabe do prazer experimentado pela terra. É semelhante ao prazer que a vaca sente quando os seus úberes cheios são aliviados pelo bezerro sugador. A terra experimenta o deleite de nutrir sua progênie de forma, e esse deleite culmina no tempo da colheita. As sensações da terra são especialmente ativas no sexto extrato, que corresponde ao mundo do espírito de vida. Do sexto extrato, o ígneo, até a superfície da terra, há certos números de orifícios em diferentes lugares. Seus terminais na superfície são chamados crateras vulcânicas. O sétimo extrato, nós vamos ver o extrato refletor. Nele, todas as forças que conhecemos como leis da natureza existem como forças morais, ou melhor, imorais. No princípio da existência consciente do ser humano, essas forças eram piores do que agora. Mas tudo indica que tais forças melhoram com o progresso moral da humanidade e que qualquer falha moral em certa tendência a desencadear essas forças da natureza, produzindo devastações sobre a Terra. Enquanto a busca de elevados ideais
torna-as menos inimigas do ser humano. As forças da natureza no sétimo estrato são desencadeadas de modo a poderem se expressar através de uma erupção vulcânica. Elas ativam o estrato ígneo, que é o sexto estrato, e então a agitação se exterioriza através da cratera. Essa camada da Terra, que é o sétimo estrato refletor, corresponde ao mundo do espírito divino. O nosso oitavo estrato, que é o estrato atômico, parece ter a propriedade de multiplicar as coisas que nele estão. Porém, isso se aplica somente às coisas já formadas definitivamente. Uma peça informe de madeira ou uma pedra bruta não tem existência ali. Mas qualquer coisa já modelada ou que tenha vida e forma, tal como uma flor ou uma pintura, é multiplicada nesse estrato em grau surpreendente. E o nome dado pelos Rosacruzes ao oitavo estrato da Terra, a expressão do mundo dos espíritos originais. O nosso nono estrato é a expressão material do espírito terrestre. Aqui existem correntes em forma lemniscata, intimamente relacionadas com o cérebro, o coração e os órgãos sexuais da raça humana, e corresponde ao mundo de Deus. O décimo é o centro do ser do espírito terrestre. Nada mais pode ser dito presentemente a respeito, salvo que é a semente primeira e última de tudo quanto existe, tanto dentro como sobre a terra. E aqui, esse estrato corresponde ao absoluto. De modo semelhante, a gente vê na escola da vida que o fato de um ser humano ter se graduado na Escola de Mistérios Rosacruzes não significa necessariamente que ele já seja um Rosacruz. Os graduados nas várias escolas de mistérios menores, que são 9, como acabamos de ver, escalam as 5 escolas de mistérios maiores, onde nas 4 primeiras passam pelas 4 grandes iniciações. E por último, alcança o libertador, recebendo conhecimentos relativos a outras evoluções. Então, é-lhes dado a escolher entre ficar aqui para ajudar seus irmãos e irmãs ou entrar noutra evolução como auxiliares. Aqueles que escolhem ficar aqui como auxiliares são dados diversas tarefas, de acordo com seus gostos e inclinações naturais. Os irmãos da Rosa Cruz, estão entre esses compassivos seres, de modo que é um sacrilégio arrastar o nome Rosa Cruz no lodo, usando como título próprio, eu sou um Rosa Cruz, quando nada mais somos do que estudantes ou aspirantes de uma de suas elevadas doutrinas. Nós, como egos, somos dirigidos em nosso trabalho, aqui no mundo físico, por grandes mestres, que pertencem às hierarquias criadoras. Toda vez que vamos ao segundo céu, estamos seguindo o caminho do aprendizado na construção de um futuro arquétipo da forma, que mais tarde será exteriorizado com o nascimento de um novo corpo denso. É fato que ninguém pode ter um corpo denso melhor do que o que possamos construir. Então podemos dizer que todos os habitantes do mundo celeste trabalham sobre os modelos da Terra, os quais estão todos na região do pensamento concreto. Assim, antes de renascermos, colaboramos na constituição das características físicas da Terra, para que na nossa volta, aqui,
tenha sido preparado um ambiente diferente, onde possamos ganhar novas experiências. E as alterações no clima, flora e fauna são feitas pelo ser humano sob o comando de seres superiores. O mundo hoje é justamente o que nós mesmos, individual e coletivamente, fizemos lá, e é o que atualmente estamos passando aqui. Vou à primeira pergunta. Qual é o extrato da Terra que nos dá um reflexo preciso do extrato moral da humanidade? O sétimo extrato refletor. É nele que todas as forças que nós conhecemos como leis da natureza, né? Existem como forças morais. Quando aprofundamos no estudo ocultista, nós deparamos que, se não fosse pelo materialismo, os abalos sísmicos não teriam ocorrido. Normalmente, ouvimos e falamos tanto em materialismo daqui, materialismo dali, mas vamos conceituar este acontecimento do nosso dia a dia. Se formos verificar no nosso dicionário, encontraremos que o materialismo é uma concepção filosófica que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta que é a matéria. Ou visto de uma outra maneira, o materialismo é a concepção do mundo que considera o universo como sendo constituído exclusivamente de matéria e energias físicas e de processos físicos que atuam sobre ela. Max Heidel fala no conceito, ele dá uma explicação para a gente sobre a teoria materialista, que diz o seguinte: sustenta que a vida é uma viagem do berço ao túmulo, que a mente é o resultado de certas correlações da matéria, que o ser humano é a mais elevada inteligência do cosmos e que sua inteligência perece quando o corpo se desintegra depois da morte. Segundo a doutrina materialista, a inteligência do ser humano é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. O ser humano é nada antes e nada depois da vida corporal. Mas do lado materialismo, a gente pode ver o oposto, tá? O oposto do materialismo, que a gente deve cultivar, que é a espiritualidade, a santidade, o misticismo e o ocultismo. A nossa observação do diagrama da constituição da Terra, a gente vai ter que assinalar que desde o estrato ígneo, que é o sexto estrato, até a superfície da Terra, que a gente já falou, que existe certos números de orifícios em diferentes lugares que iremos explicar adiante, e que, ao chegar na superfície, encontraremos o que conhecemos por crateras vulcânicas. Vamos inicialmente mostrar aqui as características dos vulcões. Eles surgem quando as placas tectônicas chocam, movimentando o material sobre elas e deixando aberta para camadas mais profundas do planeta. Ejetam altas quantidades de poeiras e gases para a atmosfera, interferindo no nosso clima. São frequentemente considerados causadores de poluição natural. Tipicamente, os vulcões apresentam formato cônico e montanhoso. A figura, como é a estrutura, a organização interna de um vulcão. Formam-se por meio do acúmulo de magma no interior da Terra, em áreas de contato com as placas tectônicas. Essas placas estão sobre o magma, parte viscosa do manto responsável pelo movimento desses imensos blocos rochosos.
Esse fenômeno natural, ele recebe o nome de vulcanismo e ocorre quando as fendas abertas em rochas pouco resistentes permitem que a lava alcance a superfície da crosta terrestre. O que são essas camadas magmáticas? São verdadeiras bolsas de acumulação de material magmático na crosta terrestre, geralmente nos fundos oceânicos, nas quais acontece o aumento de pressão das fendas. As erupções vulcânicas de lava, pedras, cinzas, gases estão ligadas a esses movimentos tectônicos e são acontecidos por terremotos. A distinção entre magma e lava. Quando os geólogos falam sobre magma, eles estão se referindo à rocha fundida, ainda presa no subterrâneo. Se esta rocha fundida chegar à superfície e continuar fluindo como um líquido, ela será chamada de lava. Então, a distinção entre lava e magma é apenas uma localização, tá? Fica uma embaixo e outra quando sai pela cratera. Vamos ver agora como se classificam as atividades dos vulcões. É interessante conhecer isso, tá? Nós temos a primeira, que a gente chama de efusiva, é uma atividade efusiva. É quando o magma é fluido, a liberação dos gases é fácil e a erupção é calma, com derramamento de lava abundante em altíssima temperatura. A lava, ela desliza rapidamente, espalhando-se por grandes distâncias. Se os terrenos forem planos, a lava pode cobrir grandes áreas, constituindo os mantos de lava. A segunda, a gente chama de explosiva. As lavas são muito viscosas, fluem com dificuldade e impedem a liberação de gases, ocorrendo por isso violentas explosões. Em virtude de sua viscosidade, a lava, por vezes, não chega a se derramar, constituindo estruturas arredondadas que são chamadas de domas ou cúpulas. Em algumas situações, a lava solidifica-se mesmo dentro da chaminé, formando agulhas vulcânicas que podem, mais tarde, ficar evidentes na erosão do cone. A terceira a gente conhece por erupção mista. Elas assumem aspectos intermediários entre o efusivo e o explosivo, havendo fases explosivas que alternam com fases efusivas. As explosões ocorrem pela entrada de água na chaminé ou na câmara magmática, que, em virtude das altas temperaturas, ela vaporiza-se, originando uma grande quantidade de água. Por esta razão, ocorre um aumento da pressão interior, tornando a erupção periodicamente explosiva. Essas atividades vulcânicas, elas podem originar catástrofes naturais com perdas de vida e alterações climáticas, exemplo de efeito de estufa, chuvas ácidas, etc. E como aqui nada se perde, né, esses acontecimentos, dessas atividades vulcânicas, elas podem transformar esse solo, após as atividades, em materiais valiosos, como ouro, ferro, enxofre, diamante. Pode também transformar em atração turística, né, das paisagens e as vegetações, como também da produção de energia elétrica, que é a conversão de energia geotérmica, águas termais para a saúde, isso a gente já vê em muitos lugares, né, inclusive aqui no estado de São Paulo, solos férteis,
E como exemplo, nós podemos citar, a maior cratera vulcânica do mundo e uma das mais antigas também, que é a cratera de Veredafort, que fica na África do Sul. A cratera vulcânica é a parte mais visível de um vulcão. Basicamente, é uma ruptura da superfície por onde o magma sobe alta pressão para chegar à atmosfera. Uma cratera pode ter grandes dimensões e ser muito profunda, e muitas vezes tomada por um lago que se origina pela explosão e ejeção de material que capeia a chaminé de um vulcão. Contato com a atmosfera exterior endurece a parte que não se vitaliza no espaço, formando a lava e a poeira vulcânica. Fazendo uma mesma comparação com a cratera, a gente pode ver que quando o sangue flui de uma ferida, quando nós nos machucamos ou nos cortamos, logo coagula-se o sangue e estanca. Assim também acontece com a lava ao final da erupção. Ela cerra ou interrompe, o caminho das partes internas da Terra. Legal isso. A gente já viu, quem já pôde ler a lição, a gente viu que no conceito, se fala da lista das erupções que nós tivemos durante os 2.000 anos. Mostra que sua frequência tem aumentado em proporção direta devido ao crescimento do materialismo, especialmente nos últimos 60 anos, na razão em que a ciência materialista cresceu em sua arrogância na absoluta e ampla negação das coisas espirituais. E com isto aumentaram a frequência das erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas citadas no livro, no conceito Rosa Cruz do Cosmos, nos seguintes anos depois de Cristo, elas têm início no ano de 79 depois de Cristo e vai até 1906. A primeira erupção da era cristã foi no ano de 79 depois de Cristo. Foi quando destruiu as cidades de Herculano e Pompeia, em que pereceu Plínio, o Velho, e que esse vulcão leva o nome de Vesúvio. E ambas jamais dessas cidades foram reconstruídas. Embora hoje esse vulcão pareça calmo, ainda ele é um vulcão ativo e de tempos em tempos ele apresenta atividades sísmicas em seu interior e libera gases de seu cume. Nos primeiros 1000 anos ocorreram 6 erupções. Nos seguintes 1000 anos aconteceram 12 erupções, ocorrendo as últimas 5 num período de 51 anos. Do número total de 18 erupções, as 9 primeiras ocorreram na assim chamada Idade das Trevas, isto é, nos 1600 anos, durante a qual o mundo ocidental ele foi dominado pelos comumente chamados bárbaros pela Igreja Romana. As restantes erupções sucederam-se nos últimos 300 anos, durante as quais o advento e o desenvolvimento da ciência moderna, com suas tendências materialistas, e quase apagaram os últimos vestígios de espiritualidade. De modo particular, na última metade do século XIX. Portanto, as erupções desse período compreendem quase 1/3 do número total das ocorridas em nossa era. A Idade Média é uma periodização histórica e enfatiza as deteriorações demográficas, cultural
e econômica que ocorreram na Europa, consequentes do declínio do Império Romano do Ocidente, após a qual uma série de reinos germânicos estabeleceu-se na Europa Ocidental. O ser humano ocidental propositadamente afastou-se das verdades esotéricas com S. E durante a Idade Média, quando a religião governou quase que sozinha, sufocando as demais manifestações para o desenvolvimento predominantemente religioso. Pergunta: por que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas? Eu acho que é justamente por isso, né? Porque só era a religião, tudo era feito pela religião e a religião era a dona, né? E aí ela sufocou as artes e uma série de outras coisas. Não sei. Ciência também, né? A ciência, isso, legal, mãe. E acho que também por causa de, como a Ângela falou, havia pelos bárbaros que ela comentou aí, tinha muita briga, muitas guerras, né, nessa época, né? Fechado, isso mesmo, tá? Porque nessa época ocorreu muitos mesmo conflitos, né, guerras, né, sendo considerado uma época muito ruim. Apesar que os historiadores de hoje eles discordam, porque acredita-se que houve grandes avanços científicos e históricos naquela época, pois as ideias religiosas impediram o desenvolvimento da razão pelo mundo. Mas foi ótimo. Como o conceito Rosa Cruz ele foi escrito em 1909, onde ele cita as erupções que já vimos, eu procurei trazer aqui uma pequena atualização de algumas das erupções vulcânicas que ocorreram em nosso planeta nos últimos tempos. É mais para trazer essa informação, porque a gente viu até lá, né? Às vezes pensa que não está acontecendo, e está acontecendo de tempos em tempos, nós temos erupções vulcânicas. Estima-se que existam atualmente 1.500 vulcões ativos no mundo. Dentre estes, 550 são em terra e o restante estão no oceano. Algumas regiões do planeta hoje estão sendo constantemente monitoradas em relação às suas atividades vulcânicas, como no Alasca, na Islândia, Indonésia, Equador, Japão, Itália e mais recentemente no México, né, que está acontecendo também. Na Itália, há 5 vulcões que podemos dizer que são preocupantes. No Japão, são 86 vulcões. Podemos observar atualmente que o número de erupções no mundo vem aumentando já há algum tempo. As maiores erupções mundiais registradas no século XX ocorreram a partir de 1970. O que demonstra a extraordinária atividade vulcânica no planeta neste final de século. Na década de 70, houve 21 erupções vulcânicas registradas. Na década de 80, ocorreram 36 grandes erupções. Estima-se que durante a década de 80, pelo menos 450 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas em razão dessas atividades vulcânicas. Existe na região sudeste do estado americano de Washington o Monte St. Helens, que depois de mais de 175 anos de inatividade, entrou repentinamente em atividade na manhã de 18 de maio de 1980. Explodiu com uma potência equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima. Foi a maior erupção da história dos Estados Unidos. O estrondo foi ouvido no sentido de um raio de 300 quilômetros. A força da explosão atirou a mais de 10 quilômetros de altura uma massa compacta de rocha
e espalhou cinzas pela área de 6 estados americanos, chegando a 3 províncias canadenses, deixando em algumas localidades uma camada de massa de quase 1 metro. A erupção escureceu o céu em grande parte do estado de Washington. Morreram aproximadamente 57 pessoas, além de 7.000 animais de grande porte. Antes desta grande explosão, em toda a história humana, em toda a história americana, apenas 2 pessoas haviam perdido a vida em decorrência de erupções vulcânicas. No México, houve uma erupção de vulcão que foi muito extensa, conhecida como El Chicón, em 1982, que envolveu todo o planeta numa ampla camada de ácido sulfúrico e hidroclórico. Os efeitos para as populações próximas foram devastadoras, onde entre 1.700 e 2.300 pessoas morreram. Também causou grandes perdas econômicas, principalmente devido à morte de animais e à destruição de grandes áreas agrícolas. Em 1985, teve a erupção do Nevado del Ruiz, na Colômbia, que matou pelo menos 25.000 pessoas. Algumas erupções registradas no nosso século, elas causaram espanto pela súbita entrada em atividade de vulcões adormecidos durante décadas ou séculos, e também pela inusitada violência das explosões e as consequências advindo dessas explosões. Apenas nos primeiros 5 anos da década de 90, volta de 1990 a 94, houve nada menos que 55 grandes erupções vulcânicas. Tá? Nós temos a erupção do vulcão Pinatubo, nas Filipinas, ocorridas em junho de 1991, e foi considerada a segunda maior erupção vulcânica do século, acarretando a morte de aproximadamente 800 pessoas. O material lançado na atmosfera circundou o globo em 3 semanas e cobriu 42% do planeta 2 meses depois da erupção. Em 1993, houve chuvas torrenciais que alagaram o meio oeste dos Estados Unidos. E isto que aconteceu, os estudos mostram que foi devido aos efeitos atmosféricos ocasionados por este vulcão Pinatubo, em 1991, que espalhou grande quantidade de poeiras na atmosfera. O outro foi no Nova Zelândia, o inverno extremamente rigoroso, lá em 1992, onde houve violentos ciclones naquele ano. Um chamado de Andrew, que foi o furacão mais destrutivo que atingiu a Flórida, em termos de estruturas danificadas ou destruídas, e o outro chamado Iniki, que é um nome havaiano, que foi o furacão mais intenso a atingir o estado estadunidense, que são as pessoas que nascem nos Estados Unidos, tá? Que estava no Havaí, né? Em toda a região, em toda a história registrada. Em julho de 1995, o vulcão nas montanhas Soufrière, na ilha de Montserrat, acordou violentamente depois de 400 anos sem dar qualquer sinal de vida. Cerca de 6.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas. Desde aquela época, o vulcão permanece em atividade. Em outubro de 1996, um vulcão que estava inativo há 70 anos na Rússia entrou em atividade. Ao mesmo tempo em que na Islândia um vulcão entrou em erupção sob uma capa de gelo de cerca de 1.000 metros de espessura, provocando uma enchente de água e enxofre e formando uma espessa nuvem escura sobre o país. Em 1997, o vulcão
Popocatépetl, do México também, teve a maior erupção nos últimos 72 anos, lançando fumaças e cinzas a 13 quilômetros de altura. No final de 1997, os geólogos descobriram que um vulcão próximo de Roma, que estava extinto também há mais de 2.000 anos, estava despertando. Uma enorme bolha de magma formara-se a 5 quilômetros de superfície. De acordo com uma matéria publicada no jornal Sunday Times, estava-se observando que nos últimos anos estava havendo um crescimento enorme, das atividades vulcânicas em toda a Europa. Em 27 de setembro de 2007, o vulcão Ruapehu, na Nova Zelândia, entrou também em erupção. Durante 4 dias, rochas incandescentes, lava e vapor de água foram arremessados até 3.000 metros de altura. A erupção foi a mais forte dos últimos 50 anos e provocou a suspensão dos voos, interdição de estradas e corridas ao supermercado. Em 15 de agosto de 2011, veja que é recentemente, os especialistas detectaram uma inusitada e repentina atividade do vulcão Cerro Negro, lá em Nicarágua, e avisaram a população para se manter afastada das proximidades. Em fins de novembro, no final de novembro, o vulcão entrou em erupção, provocando a retirada de 3.500 pessoas das localidades próximas. Os fluxos de lava podiam ser vistos a quase 2.000 quilômetros de distância, e sobre o vulcão subiu uma nuvem branca e cinza de mais de 4.000 metros de altura. Teve um outro vulcão também, foi o Rincón, na Costa Rica, que começou com as erupções em 28 de junho de 2021. E em 10 de dezembro de 2021, mais de 200 pessoas tiveram de se refugiar em albergues, em razão do aumento das erupções de gás, cinzas e pedras emitidas pelo vulcão. Além dos casos mencionados acima, houve ainda erupções ou atividades vulcânicas de grande porte em várias partes do mundo no ano de 1995, as quais, todavia, não merecem maior interesse da imprensa, provavelmente porque não foram palco de grandes danos materiais ou mortes. O mesmo panorama se repetiu nos anos de 96 e 97 e também nos anos seguintes. Nesta semana passada, saiu no noticiário que no início de dezembro de 22, alguns dias atrás, o vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção novamente. Esse vulcão ele tinha entrado em erupção em dezembro de 2020 e durou até maio de 2020. E agora parece que voltou com toda a força, mas tudo indica que sem riscos à população. Para finalizar estas atualizações que eu trouxe aqui, tá? Eu vou colocar aqui 2 gráficos pequenos para mostrar como a chamada catástrofe da natureza tem aumentado sistematicamente nos últimos tempos, tanto em quantidade como em intensidade. O primeiro gráfico que vocês podem ver mostra o número de erupções mais mortíferas com mais de 500 mortes. E observe o aumento desse tipo de erupção no século XX, que foi grande. O segundo gráfico, ele mostra o número de mortes ocasionados por essas erupções em cada século. Veja o nosso século XIX. Muitas pessoas podem achar que tudo isso é normal e que não lhe diz respeito. O que podemos observar é que essas catástrofes ocorrem com frequência cada vez maiores, como terremotos, furacões, inundações, enchentes, estão todas relacionadas ao 6º e 7º estrato.
todos esses 2 slides com todas essas pontuações que você fez e, por fim, esses 2 gráficos que você atualizou, cabe aí uma pergunta que cada um de nós devemos fazer, né? E quiçá a própria humanidade, né? O próprio ser humano, né? O que vem a ser tudo isso, né? Ou seja, o que é o planeta Terra, né? Com tanta vida que ocorre, né? Por que esses eventos todos que você listou aí, um a um, pontuou, eles ocorrem? Por que será? Do nada? Claro que não, né? Tem um motivo, sem um propósito. A gente tem a tendência muitas vezes de pensar que porque é um planeta e o planeta não tem vida, ou seja, porque é mineral e não tem vida, quantas perguntas não existem, não há, e como que a gente não pode demonstrar, né? Ou seja, a humanidade vive somente na casquinha, né? Ou seja, na superfície do planeta. Mas o planeta tem todo um sistema que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente que eu digo assim, né? A humanidade, né? Não para pensar a respeito, né? Glauco, que é aquilo que a gente fala, né? Tem sentimento, né? O planeta tem sentimentos. A gente vê os estratos ali, o 6º estrato, o 7º estrato, né? Então, é justamente isso que eu estou tentando colocar, né? E sempre às vezes a gente consegue transformar numa palavra esse ponto que você mencionou. É isso que eu estou propondo aqui, né? A gente começar a pensar, a meditar, a analisar tudo isso, né? O que faz com que tudo isso, o que traz tudo isso à tona? Né? O que a gente pode fazer, né? Para melhorar? Então, não só o que a gente tem o que fazer, né? Mas o que tem por detrás de tudo isso? Por que tudo isso ocorre? Será que a gente não para pensar que a gente está só vivendo na pele, na crosta da Terra? Com todos esses eventos que ocorrem na Terra, né? No céu, na terra, no ar, no mar, em tudo. Né? E mais ainda, ninguém para pensar o que ocorre no centro que eu digo assim, né? No interior. Né? É a mesma coisa o nosso corpo. Tem vida, mas tem a pele, mas tem o seu interior. Será que não pensamos a respeito dos demais, que também têm o seu lado interior? Em outras palavras, tudo vem de dentro, e não é de fora. Será que a gente não para analisar? É só uma reflexão para a gente fazer, né? O qual que essa lição está trazendo aí de informação, e muitas vezes a gente só para olhar o físico dela, né? Quantas erupções aconteceram, o que resultou, mas uma análise mais, não só nessa lição, mas em tudo, né? A gente tem que entrar um pouco mais a fundo, meditar a respeito, né? Perguntar o que acontece. E outra coisa, Glauco, muitas vezes acontece, né? Fala assim, mas foi lá longe, né? Não foi aqui. A inundação foi lá no Rio, foi no não sei de onde, mas não foi aqui, né? Quer dizer, Você não se preocupa com o próximo, né? Então, aí é que está o ponto, né? Então, tudo isso que você está trazendo, a gente está aqui porque nós estamos estudando, né? E como isso chega para um ser humano que muitas vezes nem acredita num Deus, né? É ateu, e mesmo aquele que acredita não se aprofunda um pouco mais para meditar, né? A respeito, né? Questionar, perguntar. Materialismo imperando, né? Então, na verdade, só interrompi só para a gente fazer essas ponderações, né? Para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente fica só no nosso cotidiano, né? E é natural que a gente fique, né? Mas uma vez que a gente está estudando, a gente tem que parar aqueles momentos para a gente pensar a respeito, né? E começar a tirar as nossas conclusões, as nossas análises, por mais idiota que possa ser, né? Verdade. Muitas vezes os loucos
que existiram na humanidade, não necessariamente eram loucos, mas para a humanidade eles eram. Né? E não entende o porquê do contexto que a pessoa consegue chegar, né? E enxergar, né? Isso mesmo. Porque a grande maioria não enxerga, né? Não vê, né? Mas tá bom, desculpa aí, não é... Imagina, foi ótimo. Obrigada, viu? Bom, vamos aí, ó, mudamos o assunto e vamos mudar um pouco, vamos colocar uma pergunta para a gente alterar. Quais são as encarnações anteriores de Christian Rosenkreuz? Eu posso falar de trás para frente, da última para... Eu anotei as 3, né? As 3 últimas. Qual foi a última? Eu notei pelo trabalho e vendo também no nosso site, né? Tem um artigo muito bom lá. Conde de Saint-Germain. Depois, anteriormente, foi Lázaro, né? E primeira, Irã Abif. Eu anotei os 3 últimos, que é o que tem no nosso site. E as próximas dele? Brincadeira. Tipo, Rosenkreuz, agora eu vou falar, né? A iniciada já está querendo. Irã Abif, Lázaro e Conde de Saint-Germain. Perfeito. É que a gente vai entrar nesse assunto, tá bom? Quem foi mesmo Conde de Saint-Germain? Vamos falar, calmar. Bom, para contrabalançar essa influência desmoralizadora da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, né? Uma grande quantidade de informação oculta foi fornecida durante todo esse tempo pelos irmãos maiores que estão sempre trabalhando pelo bem da humanidade. Então, a Idade das Trevas não foram só conflitos, guerras e tudo mais, né? Tanto econômica, cultural e tudo mais. Mas nós tivemos alguns expoentes nascendo nessa época. E isto pode ser observada no período da Idade Média, tá? Que apesar de obscuro, nós tivemos no século XIII um elevado instrutor espiritual usando o simbólico nome de Christian Rosenkreuz. Antes de falar... Ângela, e por que será nesse período aí que você falou, hein? Então, que chique, né? Antes de falarmos de seu trabalho atualmente no mundo físico, vejamos o seu trabalho em renascimentos anteriores. É naturalmente muito difícil conhecermos as reencarnações de Christian Rosenkreuz, quer as anteriores à criação da fraternidade, quer as posteriores. O que nós vamos colocar aqui é o que está no relato de Max Heidel em suas obras, tá? Como a Sueli bem falou dos artigos, tá bom? Segundo Max Heidel, a mais antiga conhecida encarnação de Christian Rosenkreuz foi como Irã Abif, uma figura bíblica ligada à construção do Templo de Salomão, conforme consta de diversas passagens do Antigo Testamento. Quando Salomão decidiu iniciar a construção do templo em Jerusalém, pediu a Irã, o rei de Tiro, madeiras de cedro do Líbano, trabalhadores e um astuto artista especializado em trabalhos em metais. Este artista era Irã Abif, filho de uma viúva da tribo de Neftali e de um homem de Tiro. Irã Abif desempenhou as suas funções e a contento as concluiu. Toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor, como se diz lá em 1 Reis 7, capítulo 7, versículo 40. E após, o que se presume é que ele haja depois regressado a Tiro. A próxima encarnação, segundo Max Heidel, nós vamos encontrar a encarnação como Lázaro, o homem de Betânia que Cristo ressuscitou, conforme consta do Evangelho segundo São João, tá? Lá em João 11, capítulo 1, 44, capítulo 54, ele mostra isso. E tornou-se o amigo e discípulo do leão de Judá, que o ressuscitou através da iniciação.
A terceira, as últimas, né? Uma das últimas encarnações de Christian Rosenkreuz foi como Conde de Saint-Germain. Se é extremamente difícil levantar a biografia do fundador da Ordem Rosa Cruz e deste enigmático gentil homem, não o é menos, né? Não se sabe quando nasceu, não se sabe quando morreu, se é que de fato morreu, não se sabe qual a sua família, não se sabe qual o seu verdadeiro nome, enfim. O que se sabe sobre Conde de Saint-Germain é muito pouco. Sabe-se que era um homem robusto, de estatura média, testa ampla, rosto oval, sempre elegantemente vestido, embora com simplicidade. Estava sempre à vontade onde quer que se estivesse e tratava a nobreza em pé de igualdade. Possuía uma riqueza incalculável, mas vivia com a maior das simplicidades. Era de uma probidade absoluta e senhor de uma cultura inigualável. Era poeta, músico, escritor, médico, físico, químico, mecânico, pintor, mas o seu grande talento era como alquimista. Falava fluentemente francês, inglês, espanhol, português, alemão, italiano, árabe, grego, latim, sânscrito e chinês. E a sua prodigiosa memória permitia-lhe contar pormenores de episódios de um passado longínquo, como se os tivesse acabado de viver. O que alimentava os rumores sobre sua extraordinária longevidade. Sobre sua morte, é oficialmente situada em 27 de fevereiro de 1784, sobre o qual Mirabeau compôs um curioso epigrama, que foi sempre um tipo descuidado e, por fim, tal como seus predecessores, esqueceu de não morrer. Porém, São Germain continuou a ser visto um pouco por toda parte. Logo no ano seguinte, representou os maçons franceses na Convenção de Williamsburg. Em 1786, foi recebido por Catarina a Grande, em Pittsburgh. Em 1782, terá sido embaixador da Itália em Portugal. Em 1793, assistiu em Paris à execução de Jeanne du Barry, amante de Luís XV, e apareceu em tantos outros lugares. Em 1908, Max Heim escreveu que Christian Rosenkreuz está hoje encarnado, um auto-iniciado, um ativo e poderoso fator em todos os assuntos do Ocidente, embora ele seja desconhecido do mundo. Então, Christian Rosenkreuz, cristão Rosa Cruz, apareceu na Europa para iniciar esse trabalho. Fundou a misteriosa Ordem dos Rosa Cruzes, objetivando lançar uma luz oculta sobre a mal entendida religião cristã e para explicar o mistério da vida e do ser do ponto de vista científico, em harmonia com a religião. Veja que foi um marco do início de uma nova era na vida espiritual do mundo ocidental. Esse ego excepcional, ele tem estado desde então em contínuas existências físicas, num ou noutro dos países europeus. Toda vez que seus sucessivos veículos perdem sua utilidade ou as circunstâncias tornam necessária uma mudança de campo em suas atividades, toma um novo corpo dele. Ainda mais hoje em dia, com certeza ele está encarnado. Veja mesmo que mesmo nesse tempo de idade das trevas, né, ou idade média, por apresentar um período tão turbulento, ainda foi possível inspirar e iluminar espiritualmente outros seres
em suas maravilhosas obras. Veja que o primeiro foi Francis Bacon, político, filósofo e ensaísta inglês. Jacob Boehme, filósofo e místico luterano alemão. Olha aí, o tempo que eles viveram. John von Goethe, autor e estadista alemão que também fez incursões pelo campo da ciência natural. E por último, veja aí Richard Wagner, maestro, compositor, diretor de teatro e ensaísta alemão. Então foi uma época maravilhosa para os ocultistas. Recordemos que houve uma época em que a natureza passional do ser humano tornou-se tão descontrolada a ponto de engendrar sérias dívidas ante a lei de consequência, e que fatalmente incorreria num perigo quanto à estabilidade e equilíbrio do próprio planeta. Por esta razão, Cristo iniciou um trabalho de auxílio à carente humanidade. Quando Cristo esteve aqui na Terra, na sua primeira vinda, recebemos a maravilhosa chave quando Cristo se tornou nosso espírito interno da Terra e está procurando substituir o regime de guerra inaugurado por Jeová por um regime de altruísmo, um reino de fraternidade universal, que possibilitaria o prosseguimento da nossa marcha evolutiva. Acontece, porém, que muitos de nós não aceitou e nem deu a mínima bola. E pior, ainda hoje, não queremos aceitar os meios pelos quais podem solucionar os nossos problemas, as nossas doenças, as nossas dificuldades, as nossas tristezas. Hoje, além do materialismo, existem outros grandes males que nos afligem, como o egoísmo, o apego às posses de coisas materiais e até mesmo não materiais, que é o conhecimento, a intelectualidade, a fama, o poder, o querer sempre ter mais e sempre mais, a falta de amor ao próximo, desejos, emoções e sentimentos inferiores, e buscamos e são nutridos por materiais das 3 regiões inferiores do mundo do desejo, que fazem mal à saúde e é a causa de todas as doenças e de todas as enfermidades que existem. Lembremos que a inveja, os ciúmes, o ódio, a cobiça, ser estúpido ou ser estúpida, a malícia, a astúcia, a luxúria, a gula, vício, usar desenfreadamente a força sexual criadora, tudo isso é doença e uma hora vai afetar quem os emite. E mesmo com todos esses conhecimentos deixados por Cristo, instruindo e educando aqueles poucos que ainda queiram receber esses ensinamentos, pensou que seria possível deter a maré do materialismo, pois caso contrário, as consequências seriam muito sérias. E mesmo aqueles irmãos e irmãs que durante tanto tempo têm negado a nossa existência espiritual, poderão não ser incapazes de manter seu equilíbrio ao perceber que após a morte e privados dos seus corpos densos, eles continuarão mais vivos do que nunca nos mundos invisíveis, né? Conforme a gente já disse anteriormente. Contudo, a natureza é Deus em manifestação. A natureza é sua expressão simbólica. As leis divinas e as leis naturais, que são as mesmas coisas, têm uma perfeita integração e harmonia. E como a humanidade age em oposição aos desígnios divinos, interferindo ignorantemente nos processos naturais, desequilibrando a natureza, passando a modificar o ambiente natural em que vive,
como, por exemplo, temos as devastações florestais com a finalidade de extrair madeiras para construção, para combustível, a construção de barragens com o desvio de rios de seu curso natural, efeitos da poluição ambiental, de uma agricultura assolada por pragas, o desequilíbrio meteorológico com o aumento das enchentes, tufões, períodos de seca, etc. E tudo isso vem sendo feito no sentido de atender os interesses egoístas e imediatistas, com criminosa omissão ou conivência daqueles que quem caberia coibir tais abusos. Todos nós estamos sob o jugo da lei de consequência, para que possamos aprender as lições que não podemos e que não queremos, às vezes, aprender de outra maneira. A mão de Deus, por intermédio de seus agentes, que são as hierarquias criadoras e os 7 espíritos planetários, estão em todas as partes. E por nossas ações do passado, deixamos certas dívidas pendentes, as quais terão que ser saldadas algum dia. Então, sendo Deus justo e bom, Ele não permite que nada de bom ou mal nos suceda sem que mereçamos isso. O destino gerado pela lei de consequência é complexo, porque o destino de uma pessoa se associa ao de outras pessoas, que muitas vezes podem renascer na mesma época ou fazem em lugares distantes, tornando impossível o cumprimento de ajuste numa só vida. De outro modo, pode acontecer que seja um destino gerado que não tenhamos força para redimi-lo numa só vida. Nesses casos, dando Deus o fardo conforme as forças, temos que resgatar essas nossas dívidas, por assim dizer, em prestação. Então, muitas vezes vem um pouco nessa vida, um pouco em outra vida. Assim como a responsabilidade individual ante a lei de consequência traz a cada ser humano o justo resultado de suas obras, tanto boas como más, assim também uma responsabilidade coletiva, grupal ou nacional atrai os espíritos humanos participantes para colher em conjunto o que em conjunto efetuaram. E diante de todos os abusos que cometemos, estaremos produzindo as carências, as inundações, as perseguições, erupções, quedas de aviões e outros acidentes coletivos, que constantemente estamos vendo nos meios de comunicação. Como exemplo, nós podemos citar a cidade de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes a gente já leu sobre isso, tá? E acredito eu que às vezes as lembranças da gente acabam sumindo, né? Então a gente não sabe o que aconteceu sob o ponto de vista oculto dessas duas cidades de Sodoma e Gomorra. Nos ensinamentos Rosa Cruzes, nós vamos encontrar que o éter é o canal ou via condutora das forças vitais e criadoras. E como os anjos são os mais hábeis manipuladores do éter, compreendemos facilmente porque são os guardiões das forças de propagação na planta, do animal e no ser humano. Os anjos destruíram Sodoma por causa do abuso da força criadora. Para muitas pessoas ainda continua sendo um mistério o significado real de a mulher de Lot ter se convertido em estátua de sal, após contemplar a destruição de Sodoma e Gomorra. É bom recordar que isso aconteceu porque ela olhou para trás, saudosamente. Segundo o Velho Testamento, as duas cidades celebrizaram-se como verdadeiros núcleos de licenciosidade. Eram, portanto, um centro de degeneração. Encontramos aí um interessante simbolismo ou alegoria. Não se trata apenas de um relato simbólico, e sim é algo muito mais profundo.
mais uma vez deparamos com a história do próprio ser humano, sempre às voltas com os desafios inerentes ao caminho do progresso espiritual. Sodoma e Gomorra simbolizam o elemento que, por se corromper, perdeu a sua utilidade, perdeu o seu lugar dentro do processo evolutivo. A mulher de Lot representa aquele tipo humano incapaz de libertar-se de hábitos nocivos e ideias ultrapassadas, insensível a estágios ou vivências mais elevadas, apega-se a estruturas dolorentas e enferrujadas, embora só possa sofrer prejuízos com essa resistência. Olhando para trás, ela demonstrou sua ligação com aqueles restos que se consumiam ao invés de encetar uma nova busca. É uma perfeita alegoria à cristalização, ao apego. Ao que tudo indica, as pessoas que sucumbem em catástrofes tão violentas como desse tipo, geralmente são pessoas dissolutas e degeneradas. Normalmente são conduzidas dos mais diversos recantos do mundo para se agruparem no lugar onde deve ocorrer a erupção. Um outro exemplo de catástrofe foi a peste branca, também chamada de tísica pulmonar ou doença do peito, ou tuberculose. Talvez não reconhecível na encarnação atual, mas resultado de crenças e afirmações materialistas anteriores. De conhecimento dos ensinamentos Rosa-Cruzes, que as forças imorais refletidas da humanidade e suas tendências anti-espirituais acabam desencadeando essas forças da natureza do sétimo estrato, produzindo devastações sobre a Terra. Forças da natureza, o sétimo estrato refletor, são desencadeadas de modo a poderem se expressar por meio de uma erupção vulcânica. Elas ativam o estrato ígneo, o sexto, e então a agitação se exterioriza através da cratera. A maior parte do material é tomado da substância do segundo estrato. Por ser esse estrato a contraparte mais densa do sexto estrato, assim como o corpo vital, o segundo veículo do ser humano, é a contraparte mais densa do espírito de vida, o sexto princípio. Sempre bom lembrar que os anjos do destino irão tomar todas as providências para que nada seja alterado por interferência humana. Nada impeça que alguém experimente os efeitos da causa gerada. Ou seja, neste caso, o destino será cumprido, pois é a melhor maneira que existe para aprendermos a lição que nos é apresentada. A natureza não é o que não comandamos. A natureza selvagem é aquilo que está além da ansiosa autoafirmação dos humanos. É a metáfora desse vasto universo que, quando oramos, reconhecemos estar além da nossa compreensão. Se não podemos controlar a Terra, então certamente não poderemos controlar a natureza. Contudo, podemos demonstrar que o inverso também é verdadeiro. Pois se está previsto a queda de um avião, onde várias pessoas resgatarão uma dívida, e nesse avião tem passageiros que não fizeram parte dessa geração de dívidas coletivas, tenha certeza de que essas pessoas, por qualquer razão, não embarcarão nesse voo. Vão pegar congestionamento no caminho do aeroporto, vão esquecer passaporte, confunde o horário do voo e assim. E existem também outras pessoas que podem entrar nesse voo e acabam sofrendo apenas escoriações leves e sair viva do acidente. Procuremos então seguir os ensinamentos de Cristo, criando materiais mais elevados, buscando no mundo do desejo somente materiais das 3 regiões superiores.
refinados de altruísmo, bondade, regozijo, otimismo, fé, esperança, paz, temperança, perseverança, amor ao próximo, fraternidade, pois assim já daremos um grande passo para entender e curar nossos males, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas tristezas, nossas mazelas. A tarefa não é fácil, mas também não é impossível. Graças a Deus, temos muitos ensinamentos à nossa disposição para estudar e aplicar. Que nos sobre vontade, determinação e ações para tal. Tem outro ponto que é importante e interessante nessa lição que Max Heiber nos dá, que é seguir através da memória da natureza, localizado no mundo do espírito de vida, que é a morte do cientista chamado Plínio, o Velho, na tragédia que ceifou milhares de vidas na erupção do vulcão Vesúvio, que sepultou as cidades de Pompeia, Herculano, Óplox e Stábia. Em 79 d.C., Plínio foi nomeado por Vespasiano como comandante da frota imperial, na cidade situada na Baía de Nápoles. Em 24 de agosto daquele ano, ele testemunhou a erupção do Vesúvio e com muito interesse, como se esperaria de um naturalista, lógico. Porém, dentro de sua casa, acompanhando os acontecimentos da erupção, recebeu uma mensagem de sua amiga Retina, pedindo-lhe que a resgatasse, bem como seu amigo Pomponianus e também os habitantes das cidades costeiras ao sopé do vulcão. E naquela ocasião, estava hospedado com Plínio o seu sobrinho e herdeiro Plínius, que ficaria conhecida como Plínio, o jovem de 18 anos de idade. Então, após ordenar que a frota rumasse para resgatar os habitantes de outras cidades em perigo, ele zarpou sozinho em um pequeno navio mais veloz para resgatar Retina e outras pessoas ameaçadas lá na cidade de Stábia. Efetivamente, Plínio conseguiu desembarcar nessa cidade e encontrou um amigo. Porém, os mesmos ventos que haviam impulsionado Plínio rapidamente até Stábia, naquele momento, esses ventos impediam o navio de voltar. Plínio, então, resolveu esperar os ventos mudarem. Mas a contínua chuva de pedra-pones lançada do vulcão acabou obrigando aquele grupo a deixar a casa onde eles estavam. E isso aconteceu no dia seguinte, 25 de agosto de 79 d.C. E Plínio, o Velho, que era um homem obeso e sofria de problemas respiratórios, acabou não conseguindo acompanhar os outros. Naquele desespero de deixar o lugar, provavelmente ele ficou para trás e desmaiou. E foi deixado ali pelo grupo, que deve tê-lo julgado como morto, né? O resto do grupo, ou pelo menos algum deles, conseguiram escapar e relataram o que aconteceu ao seu sobrinho Plínio, o jovem. 3 dias depois, depois da erupção do vulcão, quando a fumaça e as cinzas dissiparam, o corpo de Plínio, o Velho, foi encontrado. Estava intacto e dando a impressão de estar apenas adormecido. Só para a ilustração, Plínio foi escritor, historiador, gramático, administrador e oficial romano. Não nos interessa aqui a pesquisa quanto ao indivíduo em si e seus feitos, mas para compreendermos como o cientista ocultista lê a memória da natureza e ver como as coisas nela se imprimem e os efeitos das características passadas sobre nossas tendências atuais. Sabemos que as tendências cerebrais de um ser humano, tal como Plínio o Velho,
podem ter se reproduzido milhares de anos depois e serem parte a causa da atual colheita de cientistas materialistas que temos. Porque quando um ser humano morre, seu corpo denso desintegra-se, mas a soma total de suas forças morais ou imorais podem ser encontradas no 7º estrato da Terra, que é o estrato refletor, o qual se constitui num repositório em que, como forças, as formas passadas são armazenadas. E veja que, além de estarem armazenadas no estrato refletor, essas forças são também multiplicadas pelo 8º estrato ou estrato atômico, de modo que qualquer tipo pode ser reproduzido e modificado por outros e empregado repetidas vezes para a formação de outros corpos. Mas veja que é qualquer coisa já modelada, ou qualquer coisa que tenha vida e forma. Os atuais cientistas materialistas têm muito ainda que aprender e desaprender. Ainda que zombem em demasia e qualificam de ideias ilusórias os cientistas ocultistas sobre as investigações espirituais, os cientistas materialistas estão sendo obrigados a reconhecer essas verdades dos cientistas ocultistas. As verdades espirituais prevalecerão ante esses cientistas materialistas, tão logo consigam perceber. Veja como alguns cientistas ocultistas que estão mencionados aqui no conceito Rosa Cruz do Cosmos, Mesmer, Franz Anton Mesmer, foi um médico formado pela Universidade de Viena no ano de 1766. Era um enviado dos Irmãos Maiores. Foi ele que descobriu uma técnica conhecida como mesmerismo. Ele acreditava que muitas doenças estavam diretamente associadas a um conjunto de forças desalinhadas no ser humano e que isso era a causa direta de vários problemas de saúde, trazendo um mal-estar físico e mental para o paciente. Foi mais do que ridicularizado por essa descoberta. Contudo, não acreditavam nessa técnica. Porém, quando os materialistas, trocando o nome da força por ele descoberta, chamaram-na de hipnotismo ao invés de mesmerismo, e assim tornou-se uma descoberta científica imediatamente. Outra ocultista foi Helena Blavatsky. Era uma fidelíssima discípula dos mestres orientais. Depois da separação conjugal, ela partiu por um longo período de viagem por todo o mundo em busca de conhecimentos filosóficos e espiritual. Ela lutou contra todas as formas de intolerância e preconceito. Atacou o materialismo e o ceticismo arrogante da ciência e pregou a fraternidade universal. Ela disse que a Terra tinha um terceiro movimento, além de dois que produzem o dia, a noite e as estações. Indicou também que a inclinação do eixo da Terra é causada por um movimento que há muito tempo levará o Polo Norte para onde atualmente está o Equador, e mais tarde ainda o levará ao lugar ocupado agora pelo Polo Sul. Isso, afirmou ela, era conhecido pelos antigos egípcios e referiu-se ao famoso planisfério de Dendera, onde se encontram registradas essas 3 revoluções. Tais afirmações, juntamente com toda a sua insuperável obra, a doutrina secreta, foram escarnecidas, foram ridicularizadas. Sutcliffe foi um astrônomo da cidade de Bombay, na Índia, descobriu e demonstrou matematicamente que Laplace, matemático, astrônomo e físico francês, havia se equivocado em seus cálculos. Seu descobrimento e a retificação do dito erro confirmaram por demonstrações matemáticas a existência do terceiro movimento da Terra, conforme revelado pela senhora Blavatsky. Isso explica o fato estranho de se encontrarem plantas tropicais e fósseis nas regiões polares.
pois tal movimento produziria necessariamente, a seu tempo, períodos tropicais e glaciais em todas as partes da Terra, correspondente às mudanças de posição em relação ao Sol. O Sr. Sutcliffe enviou sua carta e as demonstrações do descobrimento à revista Nature, mas essa revista recusou-se a publicá-la. Porém, quando o autor tornou pública sua descoberta por meio de um folheto, levou-se contra ele uma tremenda onda de protesto. Acontece que o Sr. Sutcliffe era um profundo e reconhecido estudante da doutrina secreta de Blavatsky. Isso explica toda aquela recepção hostil e as consequências inevitáveis que teve com a sua descoberta. Mais tarde, todavia, este francês, que não era astrônomo, mas sim mecânico, construiu um aparelho que demonstrava ampla possibilidade da existência do terceiro movimento da Terra. Este aparelho foi exibido em São Luís, que é a Exposição Universal de 1904, e foi aprovado calorosamente por M. Camille Flammarion, que era um astrônomo, pesquisador, psíquico, divulgador científico francês, como digno de investigação. Aqui já se via algo concreto, algo mecânico. O editor do The Monist, ainda que descrevesse o inventor como um ser humano que trabalhava sob místicas ilusões por acreditar que os antigos egípcios conheciam esse terceiro movimento, esqueceu magnanimamente o fato e disse que isso não lhe tinha feito perder a fé na teoria de M. Bizot, artigo que foi publicado no The Monist. Publicou então um esclarecimento e um ensaio de Bizot em que descrevia o movimento e seus efeitos sobre a superfície da Terra, em termos análogos aos empregados pela senhora Blavatsky e o Sr. Sutcliffe. John Thomson era um físico inglês, mais um exemplo citado pelos ensinamentos do oculto que mais tarde foram corroborados pela ciência. Ele descobriu em 1897 a teoria atômica defendida nas filosofias gregas e depois em A Doutrina Secreta. Foi o vencedor do Nobel de Física, acreditado com a descoberta e identificação do elétron. Sinnett, escritor e teosófico inglês. Na inestimável obra O Crescimento da Alma, publicada em 1896, o autor afirmava que há 2 planetas além da órbita de Netuno, dos quais ele acreditava que só um seria descoberto pelos astrônomos modernos. Na revista de agosto de 1906, chamada Nature, o professor afirmava que por meio de um telescópio de 36 polegadas ele havia descoberto o dito planeta em 1892. Nada demais nisso. Entretanto, ele esperou 14 anos para anunciar sua descoberta. Não pretendemos levantar nenhuma questão sobre o assunto. O importante é que o planeta existe e que o livro do Sr. Sinnett o anunciava 10 anos antes de que o professor Barnard reivindicara a prioridade de sua descoberta. E há outros também aqui que tem citado na teoria, que foi Nicolau Copérnico, que é astrônomo e matemático polonês. A teoria de Copérnico não é de todo exata, assim como há muitos fatos e a elogiada teoria nebular por si só não se explica. Temos o outro, que é Tycho Brahe, que é um astrônomo dinamarquês. Ele recusou a aceitar a teoria de Copérnico, tinha muitas boas razões para ser fiel à teoria de Ptolomeu, que é um cientista grego, pois, como dizia, através desta, os movimentos dos planetas são vistos corretamente, enquanto que pela teoria de Copérnico é necessário empregar-se uma tabela de correções. O sistema de Ptolomeu é correto do ponto de vista do mundo do desejo, mas tem aspectos que são necessários quando empregados no mundo físico. Bom, para muitos, as afirmações feitas no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmo podem ser consideradas fantásticas. Tempo virá em que todos
todos os seres humanos possuirão os conhecimentos aqui oferecidos. Este livro destina-se para poucos que, tendo libertado suas mentes dos grilhões da ciência e da religião ortodoxa, estão prontos a aceitá-lo, até que provem estar ele errado. Assim terminamos mais uma apresentação, e agora ouviremos a oração pós a cruz. E deixo aqui o meu agradecimento a todos, desejando que as rosas floresçam em vossa cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja.